Olá, sejam muito bem-vindos à parte 2 do último episódio da primeira temporada do Fala Caju, um podcast feito por uma desconhecida com convidados também não muito conhecidos. No episódio de hoje, teremos a continuação do episódio do Pedro Rocha. Oi, Pedro. Olá, Ju, muito obrigado de novo pela oportunidade. Podemos estar continuando agora. Obrigada a você por continuar aqui também com a gente. Não, vamos lá. Sempre um prazer e uma boa oportunidade para estar conversando. Obrigada, que bom. Pedro, eu queria muito que a gente continuasse a falar sobre o período da adolescência, que você falou que sentiu que você não amadureceu no colegial, assim, né? Amadureceu mais quando você foi pra faculdade. E eu queria muito te perguntar o que você acha que é diferente pra vocês meninos em relação a nós meninas. Qual é a maior diferença, assim, que você sente? Na minha opinião, assim, é muito particular essa resposta, porque cada pessoa pode ter uma interpretação diferente de quais são as diferenças. Uhum. Mas eu acho que, assim, as principais diferenças é em relação ao que a gente já abordou da questão do amadurecimento. Eu acho que o homem, o menino em si, durante o período de escola, né, de formação ali dele, ele não está se formando tão só como estudante, ele está se formando também da transição de criança, adolescência para a fase adulta. Uhum. E eu acredito que essa transição para a menina, para a mulher, ela acaba sendo um pouco mais breve. Eu acredito que a mulher, ela amadurece um pouquinho mais cedo que o homem. Enquanto o homem, ele leva mais tempo para estar amadurecendo. Claro que todas as pessoas têm o seu processo de amadurecimento. Pessoas que são expostas a uma realidade que elas precisam de amadurecer mais cedo, elas acabam amadurecendo mais cedo. Por isso que é muito singular, é muito particular, né, de cada pessoa. Mas eu acho que de uma forma mais generalista, assim, eu acredito que a mulher, ela acaba amadurecendo mais cedo. E por ter esse amadurecimento mais cedo, ela acaba levando mais a sério a fase da transição da adolescência para a vida adulta. Uhum. E esse levar mais a sério talvez seja desde se aplicar mais nos estudos, ter uma rotina mais definida para atingir uma meta que ela quer, talvez o curso que ela queira estar fazendo depois ali na graduação, até as relações sociais mesmo, assim, sabe? Eu fiz um paralelo com a minha prima que tem 15 anos. Uhum. Eu vejo nela hoje uma pessoa muito mais formada já com 15 anos do que eu era quando eu tinha 15 anos. Nossa, Eu acho também que a gente amadurece mais cedo. Eu acho que a gente lida com muitas coisas e muita pressão. E isso é uma coisa que eu queria muito te perguntar. Vocês acham que vocês sofrem um tipo de pressão, assim, também, que a gente, às vezes, não sabe sobre vocês? Essa pressão de ser, sei lá, masculino? Aquela coisa mais engessada? Que tipo de pressão, assim, que vocês sofrem, que a gente não sabe sobre essa fase? Eu acho que, assim, a sociedade, a vida, ela é feita de estereótipos. Uhum. Então, assim, tanto as mulheres quanto os homens acabam sofrendo com isso, principalmente na fase escolar, que as pessoas, elas não têm uma formação como pessoa, não tem uma formação mais pronta para estar identificando qual comentário e qual crítica, talvez, a outra pessoa que está ali convivendo com você, pode levar ela a despertar um comportamento não tão bom. Uhum. Então, assim, eu acredito que com isso está linkada a maturidade. Eu acho que o desafio e a pressão que os homens podem estar sofrendo diferente das mulheres, seja por esse amadurecimento mais cedo. Só que eu acredito, ao mesmo tempo, que ele acaba não ocorrendo porque é um processo natural o amadurecimento. Ele está ligado com as experiências pelas quais você acaba passando para estar se amadurecendo. Então, assim, como eu disse, eu vejo que o maior ano meu de amadurecimento foi dos 17 aos 18 anos, quando eu tive que sair da realidade daqui de Itápolis para estar experimentando uma nova. Então, assim, eu acho que esse processo de amadurecimento, ele não é algo com o qual a pressão por amadurecimento te leva a ele. Uhum. Mas sim as experiências pelas quais você passa que acabam te levando a ele. Então, assim, eu acho que talvez a sua pergunta, a resposta dela seja talvez a quebra dos estereótipos. Um exemplo, o homem tem que fazer isso, o menino tem que fazer isso. Uhum. Nossa, o homem, ele só vai ter que jogar bola, enquanto a mulher só vai ter que brincar de boneca, um exemplo. Então, assim, eu acho que enquanto a gente fica preso a esses dogmas, a gente deixa de
vê as pessoas como indivíduos e passa a separar eles em grupos. E eu acho que é a partir desse momento que a gente acaba prejudicando o convívio deles. Uhum. Muito legal isso, Concordo também. Eu acho que tem muita pressão por ambos os lados. E eu acho que às vezes não é muito falado também o quanto vocês também sofrem algum tipo de pressão na adolescência. E eu queria muito te perguntar como é que é namorar a maravilhosa Alô com a cabeça que você tem hoje, assim, que eu sinto que desde quando ela começou a namorar você, ela cresceu muito como pessoa. Eu acho que, assim, ela amadureceu demais, assim, depois que ela começou a namorar. E é muito bom ver o relacionamento de vocês, o quão leve o quão vocês são companheiros um do outro. Então, como é que é pra você, assim, agora, namorar ela? Então, falar da minha namorada é um pouquinho... É fácil, mas é difícil ao mesmo tempo, assim. Fácil porque é muito gostoso pra mim estar lembrando dela, buscando palavras dela, porque ela é uma pessoa que literalmente é meu alicerce, assim. Tudo que eu faço hoje passa não só por uma... Não digo aprovação, mas assim... Eu sempre busco a opinião dela porque eu busco fortalecer a minha. E ela é uma pessoa que me ajuda muito dialogando sobre o que é o melhor pra mim. Porque às vezes eu tenho uma visão e ela pode estar complementando com a dela pra chegar num denominador. E assim, fora isso, a parte que é difícil é tentar elogiá-la sem esquecer alguma qualidade. Então, assim, ela é uma pessoa muito importante pra mim. E assim, a gente tá prestes a completar 2 anos. E... Pedro, tive uma evolução como pessoa muito grande desde quando a gente começou a namorar. Porque, assim, eu não a vejo como uma pessoa que pensa muito próximo a mim. E talvez esse conflito de ideais, de pensamentos, levem a gente a dar certo, levem a gente a se complementar. Porque é o que eu disse antes, quando você está junto de alguém que sempre concorda e pensa igual a você, você deixa de crescer. Quando você está com alguém que te estimula a pensar um pouco fora do que você estaria já pensando, você cresce. Então, assim, deixar um recado para ela, para minha namorada, para Lô. Eu a amo muito, eu sou muito feliz de ter a sua companhia, de poder contar com você todos os dias. E com toda certeza, um dos motivos de eu estar em franca ascensão profissional é a minha vida pessoal estar bem equilibrada. Então eu devo muito isso a ela, vou até dar uma olhadinha aqui pro lado porque ela tá aqui assistindo a gente. Então assim, mas eu acredito que o processo de amadurecimento dela, retomando a pergunta, esteja também relacionado a uma própria visão dela com ela, não tanto com o relacionamento. Porque, assim, o que a gente busca fazer, claro, por mais que a visão do nosso relacionamento de fora seja um relacionamento leve, todos os relacionamentos têm problemas. Com certeza. Então, assim, o que a gente tem que buscar, longe de mim falar como alguém que detém autonomia e controle para estar falando sobre isso. Porque, tipo, eu não tenho nenhuma especialização. A minha especialização é o meu relacionamento com a Lô. Então, assim... O que a gente faz para tentar construir um relacionamento mais leve, um relacionamento mais tranquilo e estável, é estar buscando solucionar os problemas como um casal. Um exemplo, quando ela vê um comportamento em mim que ela não gosta, a gente até conversou sobre isso. Se for em público, veja no público, mas corrija no particular. Nunca exponha o seu namorado, a sua namorada no público. Porque isso vai fazer com que ele se sinta mal, com que ela se sinta mal. Então, assim, eu tive um comportamento que ela não gostou em público. Depois a gente conversa e aí eu procuro melhorar. Até que é uma falta de respeito também, né? Então... Tentar resolver na frente dos outros. E talvez esse seja um problema de muitos casais, assim, a ausência de empatia pela situação que vai... gerar ali. Então, assim, e o segundo passo que eu acho que nos aproxima muito é a gente buscar sempre, dentro das nossas experiências, a gente tá conversando a respeito de como poder melhorar. E mais do que isso, procurar melhora. Então, assim, por exemplo, ela tem alguns problemas de insegurança, a gente teve algumas brigas sobre isso.
O que ela tá fazendo? Procurando uma terapia e tratar a segurança. O que eu tô fazendo? Procurando fazer com menos comentários que levam elas à crise de insegurança. Então, assim, identificar o que a levou a ter insegurança, eu procurar melhorar esses tipos de comportamentos que a levaram a ter essa insegurança, enquanto eu e ela fazemos terapia ao mesmo tempo para procurar identificar o foco dos gatilhos. Então, assim, é um crescimento conjunto, tanto eu com os meus gatilhos que ela pode estar causando, quanto ela com os gatilhos que eu posso estar causando. Então, assim, um procurando melhorar o que acaba refletindo negativamente no outro. E eu acho que, assim, é normal em um relacionamento as duas pessoas terem pontos positivos, que agrega o outro, e também pontos negativos. É um conjunto, né? Sim. Então, assim, é a outra pessoa passar a entender que, primeiro, é igual quando a gente vai estar atendendo alguém no escritório. A outra pessoa sempre vai te entregar o que ela tem naquele dia. Então, se naquele dia ela teve um dia extremamente complicado, um dia extremamente difícil, que ela só passou por experiências ruins, potencialmente ela vai te entregar algo não tão bom. Então, vai de você entender que essa pessoa pode estar inserida em um dia ruim. Agora, é você saber diferenciar o quanto você merece ser impactada pelo dia ruim dessa pessoa. É o que eu falei. Muitas das vezes eu não posso transferir os problemas do meu escritório para minha vida pessoal. Eu não posso chegar do escritório e tratar minha namorada mal. Eu tenho que chegar do escritório e começar uma nova etapa ali. Então, cheguei em casa, é uma nova etapa que eu tenho que cumprir. Então, assim, é você saber diferenciar o seu dia inteiro do seu relacionamento. Então, acho que eu já adiantei bastante coisa, mas namorar minha namorada é maravilhoso, eu amo estar com ela é uma pessoa que me completa muito, e eu vejo que tanto ela quanto eu, a gente cresce muito e aprende muito um com o outro. Um com o outro, né? Eu acho que uma coisa que você falou, que eu acho que é um dos maiores problemas, assim, de namorar mais jovem, os meninos tentarem muito controlar também essa coisa, tipo, não tem aquele diálogo igual vocês têm hoje, cabeça pra ter um diálogo a mais, vocês fazerem terapia pra um consertar aquela coisa que o outro não gosta, tentar resolver também, né, os conflitos, e eu acho que isso não tem muito. Pelo menos eu sei de relacionamentos, assim, que pessoas que namoram, assim, na adolescência, que não tem essa coisa do diálogo. É tipo assim, ele me proibiu de sair com tal roupa, por exemplo. Que isso eu acho um absurdo e existe ainda até hoje. Mas eu até queria te perguntar, por que você acha, assim, que os meninos têm mais ciúmes do que as meninas? E o porquê disso? Ou você acha que os dois sentem ciúmes na mesma proporção? Eu acho que, assim, quando a gente generaliza e define uma categoria como tendo mais ciúme que a outra, a gente tá tratando algo que muitas vezes é individual, de como a pessoa se comporta, para estabelecer um padrão mais generalista. Entendi. Então, eu acho que, assim, isso vai variar muito das experiências que aquela pessoa tem e teve. Então, assim, eu vejo hoje eu sendo um cara com pouco ciúme. E eu vejo a minha namorada como sendo alguém com mais ciúme do que eu. Mas, assim, eu não defino isso como bom ou como ruim, ou como um termômetro que varia. O ciúme, ele passa a ser negativo a partir do momento que ele te limita a fazer coisas que você gostaria de fazer. Fica meio obsessivo, né? Porque fica algo possessivo. Mas, assim, o ciúme, dentro de um grau de normalidade, ele eu não vejo como algo negativo, assim. Pode ser até algo positivo de você sentir que a outra pessoa, ela se preocupa, que ela tem um sentimento para com você de preocupação, de confiança. Eu acho que, assim, a ausência de confiança na própria pessoa pode levar a um ciúme exacerbado. Então, assim, por exemplo, se eu, Pedro, não confio em mim, ou seja, se eu não confio que eu sou um bom namorado, se eu não confio que minha namorada me ama, isso vai levar eu a ter mais ciúmes do que eu deveria ter. Porque eu vou pensar, meu Deus, eu não sou um bom namorado, ela não me ama, então ela pode estar interessada em outra pessoa. Mas, assim, essa é a minha visão. Eu sou um cara que tenho pouco ciúme porque eu acredito que enquanto namorado eu busco entregar aquilo que eu tenho de melhor. Se o meu melhor não for o suficiente para ela, não sou eu quem vou estar tendo como que eu posso dizer? Uma autocrítica sobre mim pode ser a vir a servir, assim, por exemplo. Nossa, se eu tô sendo um namorado ruim, eu preciso ver o que eu preciso melhorar. Agora, se eu já
fiz essa autocrítica, se eu tô tratando com terapia, se eu tô vendo que eu tô entregando o melhor que eu posso, eu acredito que não tem muito motivo pra você ter ciúme. Você tem que confiar na pessoa que está com você. E você tem que confiar mais do que na pessoa que está com você, em você mesmo. Porque se você não confia em você, por exemplo, nossa, ela pode me trocar a qualquer momento. Eu acho que você deixa de se dar valor. Então eu acho que, assim, de novo, eu não sou ninguém que domina essa área. Se você me perguntar sobre direito, eu posso responder com propriedade. Isso é mais a minha opinião pessoal. Também. É mais a minha opinião pessoal acerca daquilo que eu vivo hoje. Então, assim, eu acredito que a relação interpessoal, a relação com outra pessoa, não precisa nem ser num relacionamento amoroso, ela passa pela relação de confiança. Então, assim, voltando no meu trabalho, se eu tenho que atribuir, delegar uma coisa para alguém que tá fazendo, eu confio que aquela pessoa vai fazer bem. Sim. E mais do que isso, eu confio em mim que passei essa tarefa para aquela pessoa fazer. Então, assim, num namoro, é uma relação de confiança também. Você estar ali pela pessoa a todo momento, a pessoa estar ali por você a todo momento. Então, eu acho que, assim, é difícil você falar homem tem mais ciúme, mulher tem mais ciúme. O que eu acabo vendo no meu trabalho, infelizmente, são as mulheres sofrendo mais com comportamentos tóxicos de homens. Porque eu acredito que, isso eu acho que dá pra definir, é muito mais fácil um homem se livrar de um relacionamento abusivo e tóxico do que uma mulher. Por conta da força mesmo, assim. O homem, quando ele tá disposto a sair de um relacionamento tóxico e abusivo, ele pega as coisas dele, ele sai. É difícil a mulher fazer com que ele se mantenha preso a esse relacionamento abusivo e tóxico por conta da intimidação, por conta do medo. Enquanto que, infelizmente, muitos homens mantêm mulheres em relacionamentos tóxicos e abusivos por conta do medo. Então, eu acho que, assim, dentro de uma normalidade, é difícil você falar em diferença de homem e de mulher. É da pessoa que está no relacionamento ter ou não mais ciúme. Agora, dentro de uma esfera, quando esse caso já evolui, a gente vê muito mais comportamentos tóxicos por parte de homens. Em estar, assim, usando da própria força. Entendi. Infelizmente, para estar mantendo, sim, as mulheres em um relacionamento. Eu acho que quando tem um relacionamento abusivo, o homem, ele realmente tem essa questão da força. E eu acho que a mulher, quando ela é abusiva, é muito... Ela sabe mexer com a cabeça. Eu acho que isso que eu tava até vendo um artigo sobre. Que se ela quiser ser narcisista, se ela quiser ser, assim... Ela faz o jogo, entendeu? Eu acho que isso é muito real também. Eu queria muito te perguntar sobre essa coisa de contar tudo um pro outro. Você acha que é muito importante ter clareza, honestidade e contar as coisas? Ou tem coisas assim que você acha que não são necessárias de serem ditas em um relacionamento? Eu acho que assim, a transparência é algo muito importante para você evitar uma frustração. Então, assim, por exemplo, eu não tô num dia bom, a primeira coisa que eu faço é chegar na minha namorada e falar, não tô num dia bom. Porque a partir dali ela vai saber que eu não tô num dia bom. Eu, Pedro, quando eu não tô num dia bom, a melhor coisa a se fazer é me deixar quietinho no meu espaço, sem falar muito comigo, por causa que eu sei que eu não sou uma pessoa fácil. Então, assim, eu tenho as formas de saber como agir comigo. Então, eu tento passar isso pra ela. Por exemplo, não tô num dia legal, eu identifico, eu falo pra ela, e ela também, como já me conhece muito bem, ela sabe identificar quando eu não tô num dia muito bom. Então, assim, a transparência, ela é muito importante. Por exemplo, eu tenho projetos profissionais que eu quis que ela soubesse porque são longos, a longo prazo, só que ia ser injusto se quando eu conseguisse satisfazer esses projetos a longo prazo, ela ficar sabendo de um dia pro outro, entendeu? Então, assim, eu acho que é muito importante a comunicação para você saber a outra pessoa, você saber não, para você passar para outra pessoa a real dimensão do que vem ocorrendo para se um dia de fato acontecer alguma coisa, ela não ser pega de surpresa. Sim. Então, assim, eu acho que é muito importante a comunicação, ao mesmo tempo que eu acho que tem coisas que você pode sim guardar pra você. Você acha que mais coisas do passado também?
Eu acho que sim e não. Eu acho que, assim, sim, quando as coisas do seu passado puder ser algo negativo, for trazer experiência negativa no seu relacionamento. Entendi. Mas quando for algo necessário para a pessoa saber, por exemplo, eu tenho uma condição que chama síndrome mioclônica juvenil. Essa condição, ela faz com que tenha epilepsia nas trocas de fase corporal. Eu tive, então, convulsão de bebê para criança, de criança para adolescente, de adolescente para adulto. Isso é uma coisa do meu passado que ela precisa saber. Sim. Porque quando adulto para idoso, potencialmente eu vou ter uma outra. Então, assim, sim e não. Sim, é importante ela estar sabendo coisas. Não, talvez não todas. Então, assim, eu acho que cada pessoa tem que ter a transparência para com a outra, mas ao mesmo tempo a sua autonomia de estar tendo as suas próprias perspectivas individuais. Por exemplo, eu gosto de trabalhar muito com metas individuais. Hoje eu vou fazer isso, e de curto prazo. Hoje eu vou fazer isso. Até amanhã eu preciso fazer aquilo. Eu não preciso necessariamente falar tudo que eu tenho para fazer no meu dia para ela. Talvez ao final do dia a gente converse sobre o que foi feito, mas não falar sobre tudo antes de estar fazendo. Então, assim, eu acho que isso é muito individual. Vai do quanto você quer, talvez, uma opinião. Eu acho que você tem as coisas necessárias que você tem que estar falando e tem o que não é necessário, assim. Então, dentro do rol de coisas necessárias, são as mais importantes. Isso tem necessidade de ter transparência. Agora, tem outras que são pequenas. Por exemplo, fui jogar bola, fiz 2 gols. Não preciso estar falando pra minha namorada que eu fiz 2 gols jogando bola. Assim, se ela me perguntar, e aí, amor, como foi o futebol? Mas assim, é uma conquista. Então, mas assim, tipo, às vezes eu quero chegar em casa, tomar um banho e conversar com ela de outra coisa. Entendi. Então, assim, eu acho que talvez passe muito por você autoavaliar o que você quer que essa pessoa saiba também, o que você quer saber. Então, assim, eu acho que vai muito das suas relações pessoais. Eu sou uma pessoa que gosto que ela saiba de basicamente tudo, mas tem pessoas que são mais levam sua vida com uma intimidade maior, que gosta que seu parceiro saiba não tanta coisa. Sim. Então, isso é complicado você generalizar tratando do individual. No meu relacionamento, eu procuro ser o mais transparente possível e guardar somente as pequenas coisas que não afetariam se ela não soubesse, um exemplo. Então, assim, do meu trabalho eu falo muito pouco. Porque o meu trabalho geralmente é resolver problemas de outras pessoas e esses problemas, na sua grande maioria, são íntimos. Então, assim, o que eu falo? Nossa, hoje eu vou ter uma audiência, mas eu não falo de quem, sobre o quê. Então, assim, eu falo o que é necessário. Eu vou ter uma audiência às 5 horas da tarde, talvez eu chegue em casa mais tarde, mas não entre a fundo no que é esse assunto, sabe? Sim. Então, assim, falar o necessário, talvez não falar sobre todo o contexto. Sim. Mas eu acho que passa por isso, passa por uma relação de transparência do necessário. Sim. Concordo com você. Eu acho que a gente precisa ter essa transparência mesmo. Até pra não ter surpresas depois também. Eu acho que é sempre bom contar o necessário e o que a outra pessoa tá querendo saber. Mas tem essa... Não sei, eu acho que é difícil, às vezes, pra muitas pessoas terem essa transparência. Pelo menos pra mim, às vezes é muito difícil ter essa... Sei lá, ser tão aberta, assim, sobre coisas. Eu tenho coisas no meu passado, assim, que às vezes me frustram muito. Tipo, aí eu não consigo conversar tanto. Eu sei que é importante conversar. Então, assim, eu entendo quando a gente não fala sobre muitas coisas que aconteceram. Mas eu sei que isso pode ser um fator que é difícil, né? A outra pessoa também tá, sei lá, confiando, sendo aberto sobre. Então... Desde quando eu entrei na graduação, que eu tive que fazer uma escolha por qual graduação fazer, eu sempre carrego uma coisa comigo. E às vezes isso pode ser prejudicial. É um dogma meu, mas que às vezes para as outras pessoas talvez não seja tão bom. É melhor você se arrepender de algo que você fez do que algo que você não fez. Então, um exemplo. Hoje você está residindo fora do país. Talvez seja melhor no futuro você se arrepender de você ter ido morar fora com 20 anos, Sim, do que você se arrepender, nossa, talvez eu tivesse que ter ido. Então, assim, eu acho que a relação de... Como que eu posso dizer? De você se arrepender de algo, é melhor ser de algo que você fez do que de algo que você deixou de fazer. Porque o que você deixou de fazer, você nunca vai saber o resultado.
O que você fez, você sabe o resultado. E Que agora, legal. ter essa conversa com a sua pessoa que você carrega no seu dia a dia, eu acredito que é fundamental. Para ela saber por quais experiências você já passou. Porque talvez no futuro ela passe por algo parecido. Sim. Então, assim, por exemplo, se eu fiz algo no meu passado que não gerou um resultado muito bom, é legal que ela saiba para ela não fazer isso no presente. Porque se ela fizer isso no presente, talvez ela não tenha um resultado muito bom. Ou talvez tenha. Mas assim, eu acho que passa muito por você querer que a pessoa saiba e o que pode ser importante. Sim, concordo, Mas eu gostei dessa frase. Se arrepende do que você fez e não do que você não fez. Então eu acho que é importante a gente carregar isso também. Gostei. Vou levar pra vida também. Pedro, eu queria saber muito também sobre agora você, mais como pessoa, tirando de lado do relacionamento. Eu quero saber do Pedro aí. O que é sucesso pra você? Sucesso pra mim é você... Eu tava conversando até disso ontem com a minha namorada. Assim, sucesso é dentro das suas possibilidades você atingir o melhor que você pode. Porque, assim, muitas das vezes você acaba se comparando com pessoas da sua mesma idade, mas que tiveram condições completamente diferentes de você. Então, assim, para uma pessoa que cresceu sem condição nenhuma, às vezes chegar com 25 anos em uma graduação, está ótimo. Para uma pessoa que cresceu com todas as condições, às vezes entrar na faculdade com 25 não está bom, porque ele vê pessoas de 25 anos já trabalhando. Sim. Então, assim... O sucesso é muito ligado às condições que você tinha para atingi-lo. E eu acho que o sucesso, ele não pode ser definido só como o que você atinge na sua vida profissional. Eu acho que sucesso tem que ser aquilo que você busca para te fazer feliz. Então, assim, por exemplo, eu gosto de trabalhar advogando. Na minha opinião, mesmo se meu escritório tivesse metade dos clientes que ele tem, eu já teria tido sucesso. Quando eu estava na faculdade, o meu sonho era ser advogado. Hoje eu sou advogado. Para mim, isso é um sucesso. Então, assim, o sucesso, para mim, na minha visão, ele é ligado com as metas que você se propõe a atingir e você atingir as suas próprias metas. E não você ter como meta, talvez, a meta de alguém. Sim. O que alguém atingiu. Então, é muito individual, né? Então, para mim, sucesso é você cumprir com suas próprias metas. Um exemplo, como eu disse no primeiro bloco do programa, eu tenho como meta ingressar num mestrado e no futuro ser professor de faculdade. Então, assim, hoje eu sou monitor. No futuro próximo, eu quero ser professor. Sim. Quando eu conseguir atingir isso, porque eu vou, para mim, eu vou ter atingido o meu próprio sucesso. Então, assim... eu acredito que sucesso é uma relação pessoal de você atingir uma meta que você se dispõe a estar atingindo. E as metas mudam, né? Conforme a gente vai atingindo elas, então sempre vai mudando. Esse é um problema da minha personalidade. Quando eu estipulo uma meta e eu a alcanço, eu estipulo uma outra meta, talvez mais difícil de alcançar. Às vezes você se frustra? Bastante. Assim, eu acho que a frustração é uma cobrança excessiva de você sobre você mesmo. Porque, assim, por exemplo, esse ano agora, eu prestei meu primeiro processo seletivo de mestrado. E eu fiquei muito próximo de passar. E quando eu saí da prova da USP, eu pensei, meu Deus, passei. Quando eu cheguei na minha casa, eu vi que faltou um pouco de nota para eu estar atingindo a nota necessária. Eu fiquei me cobrando muito. Nossa, por que eu não comecei a estudar antes? Nossa. E aí, a hora que eu parei para ver, eu chegava do trabalho às 6 horas da tarde, eu estudava até 3 horas da manhã. Então... eu dei o meu melhor quando eu podia com as condições que eu tinha. Sim. Então, assim, a cobrança, ela é natural quando você reconhece que você tem um potencial. Então, assim, eu me cobro muito porque eu sei o potencial que eu tenho. Mas, ao mesmo tempo, isso talvez não seja algo tão positivo, essa cobrança excessiva. Eu sou uma pessoa que... Você é perfeccionista? Perfeccionista... mas eu digo até mais, eu sou insatisfeito sempre. Eu talvez nunca consiga atingir uma satisfação profissional e pessoal a ponto de falar, não, agora chega, agora não quero melhorar mais, agora eu estagnei, agora eu quero ficar de boa. Mas eu acho que é isso que move a vida também, né? A gente sempre buscar e eu sei que
né? É difícil. É que, assim, é um pouco complicado quando isso passa a te trazer algumas experiências negativas. Ah, sim. Então, assim, hoje eu tenho um escritório que eu sempre quis ter em Itápolis. Amanhã eu posso querer estar em São Paulo. Aí, quando eu chegar em São Paulo, pode ser que passe 6 meses eu queira estar em Nova York. Passou 6 meses eu quero estar em Hong Kong. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu sempre quero me ver expandindo, crescendo. Então, essa expansão, ela tem um custo. E o custo, às vezes, é você, por exemplo... Eu sempre vejo que eu tenho de estar preparado para as oportunidades que aparecerem. Então, eu nunca deixo de me preparar. Como eu falei, eu saí da faculdade no começo de 21. Eu fiz uma pós de 2 anos. Acabei no começo de 23. No começo de 22, eu já tinha começado a fazer a segunda. No começo de 23, eu já estou na terceira. Tu nunca para. E eu não espero acabar a primeira para começar a segunda, para começar a terceira. Eu sou assim também. Então, assim, eu nunca me dou por satisfeito. E isso é bom, porque você sempre vai ser melhor do que você era. Só que isso é ruim porque você nunca vai estar satisfeito com o que você é. Então, assim, essa é uma virtude e um defeito da minha personalidade. Então, assim, isso passa muito por você identificar qual é a sua personalidade e o que é sucesso para você. Mas... Pra mim, o sucesso é o que eu consigo ver hoje. Então, eu me considero como alguém de sucesso por hoje ser alguém que eu objetivava ser anos atrás. Isso é muito legal. Só que se eu me mantiver igual eu estou hoje, daqui 10 anos, talvez eu não me veja como alguém como sucesso. Entendi. Porque daqui 10 anos eu queria ser alguém talvez diferente do que eu sou hoje. Evoluir. Então, assim, o sucesso é muito linear, assim, o sucesso você pode estar diagnosticando ele com base nas suas expectativas. Eu acredito que seja isso. Eu concordo com você. Eu também sou uma pessoa que não consegue ficar parada. E eu até tava falando isso com uma pessoa, assim, que eu não tenho planos pro verão seguinte, assim, do ano que vem. Então isso tava me deixando, assim, perplexa. Nossa, eu não tenho o que fazer, que rumo que eu vou seguir. Porque geralmente eu também tenho essas metas, igual você, de curto prazo. Também tenho as de longo prazo. Só que eu sempre tô em movimento, sempre tô querendo fazer alguma coisa. E às vezes a gente fica bem estagnado, assim, e não sabe nem o que fazer. Então eu sei, assim, o sentimento, como é que é também. E eu queria te perguntar uma conquista, assim, que você sempre quis atingir e que você conseguiu atingir e como é que você se sentiu depois? Eu acredito que seja, assim, a nível profissional ou pessoal, você diz? Você que decide. Pode responder nos dois ou o que você quiser. A nível profissional, eu acredito que seja a satisfação de eu ver que eu tenho um negócio próprio junto com os meus sócios e que ele vem crescendo. Então, assim, acaba sendo um reconhecimento pelo bom trabalho que a gente desempenha. Na faculdade, a gente tinha muito medo de quando a gente se formar, o que a gente vai fazer, quem a gente vai ser. E hoje eu posso falar que eu sou alguém, que eu sou um advogado, que eu tenho o meu escritório. Então, assim, esse primeiro passo talvez tenha sido a minha primeira conquista, assim. A outra é estar feliz. Estar feliz com o meu relacionamento, estar feliz de estar onde eu estou. Então, assim, eu acho que as conquistas, elas também são você cumprir com as suas metas, você cumprir com as suas... seus sonhos também, né? Seus sonhos. Então, assim, por exemplo, quando eu atingir o mestrado, vai ser uma próxima conquista minha. Mas, assim, eu acho que você tem que definir um objetivo, tentar alcançá-lo, mas não viver só em torno dele. Então, assim, a nível profissional eu vejo como o escritório. E a nível pessoal eu vejo como, tendo a minha vida dificuldades e felicidades, eu buscar ser feliz em torno disso. Muito bom. Muito legal. É bom a gente ver como que a gente atingiu, assim. Eu acho que deve ser uma super satisfação também ter o seu próprio negócio, assim, com os seus sócios. Então, eu imagino que isso é uma super conquista, assim, né, profissional pra você. E ter, assim, esses relacionamentos tão bons do lado pessoal. E isso é bom. Eu queria muito perguntar pra você o que é ser homem na sociedade de hoje. Eu acho que essa pergunta é de difícil resposta. Assim, como eu falei, se você perguntasse de direito, eu conseguiria te responder num grau mais objetivo. Talvez eu esteja
buscando na minha resposta um grau de subjetivismo muito alto, mas... O que você sente sendo homem? Assim, eu sinto que ser homem na atual sociedade é você dotar de alguns privilégios. Uhum. Isso vem mudando, só que ao mesmo tempo eu acredito que a gente ainda não atingiu uma escala de proporcionalidade de um homem ter o mesmo tratamento da mulher. Uhum. Eu acho que isso é algo que a gente vem melhorando, mas eu acho que é um processo de melhora que ele tem que continuar até atingir essa proporcionalidade de igualitariedade. Mas ser homem na atual sociedade, pelo menos na qual eu estou inserido aqui em Itápolis, é muito complicado responder isso, porque assim, eu vejo que a atual sociedade ela traça dogmas e estereótipos aos quais o homem tem que cumprir e outros que a mulher tem que cumprir. Sim. E eu vejo que isso talvez não seja correto. Eu vejo que assim, mesmo você sendo homem, mesmo você sendo mulher, você tem os seus próprios sonhos, você tem suas próprias metas, você Sim. tem aquilo que é importante pra você, você tem a sua própria personalidade. Então, por exemplo, se você definir o homem como sendo aquele que sai trabalhar e você definir a mulher como sendo aquela que normalmente fica em casa, é algo, além de extremamente preconceituoso, algo extremamente que deveria ser mudado. Uhum. Porque, assim, cada pessoa é dona da sua própria vida e dona da sua própria liberdade. Então, assim, a realidade do homem e da mulher tem que ser traçada por cada um traçando sua própria realidade. Uhum. Eu vejo que hoje a sociedade ela vem mudando, mas infelizmente ainda a gente vê diferenciações. Por exemplo, recentemente a gente teve o caso de uma jogadora da seleção da Espanha que ela estava comemorando o título de ser campeã mundial e o presidente da federação deu um beijo na boca dela. Uhum. Então, assim, a mulher, ela tinha acabado de atingir, me foge o nome dela, mas ela tinha acabado de atingir uma conquista pessoal a ela muito satisfatória e ela passou por uma experiência negativa causada por um homem. Sim. Então, assim, seria muito difícil a gente ver essa mesma situação se o Brasil masculino tivesse ganhado a Copa do Mundo, o presidente da CPF dá um beijo na boca do Neymar. Uhum. Então, assim, infelizmente, a gente está inserido numa sociedade que vê ainda a mulher como um elo mais fraco e ainda vê na mulher a possibilidade de estar exteriorizando alguns de seus preconceitos e alguns de seus estigmas. Sim. Então, assim, apesar de estar melhorando, eu acredito que esse processo de melhora ele tem que continuar e ainda é necessário por muitos anos. Uhum. A gente teve uma aula, assim, no meu semestre passado sobre estudar os estereótipos que a gente vê em filme. E a gente leu vários artigos, e um deles falava sobre a male gaze, que é tipo o olhar masculino que a gente tem nos filmes. Então, assim, nos filmes, principalmente nos filmes antigos, a gente tem essa gaze masculina, que são, né, o olhar é a mulher vista como um objeto, e o homem que é o que desenvolve a ação, que vai carregar essa ação. Ele que é o James Bond, é a mulher que é aquela que você para a ação do filme pra olhar pra ela. Ela é apenas um ser pra ser visto, assim. E a gente tava estudando e eu nunca tinha parado pra pensar que os homens, eles não mudaram tanto no cinema quanto as mulheres. Hoje a gente tem filmes que elas podem carregar a ação, que elas não são apenas um objeto pra parar a ação e ser olhado. E, assim, foi muito louco perceber isso. Por exemplo, a gente tem esses filmes gangster, né, Poderoso Chefão também, essas coisas mais poderosas. Mas a gente vê sempre, sei lá, é um estereótipo que eu acho que tem muito, é aquele homem que ele é traidor, que ele sempre tá traindo a mulher dele, que ele não demonstra muita emoção, que ele é aquele cara rígido, não chora. Então eu acho que é uma coisa assim, que quando mais a gente absorver, mais a gente acha que é normal esse comportamento. Uhum. E eu queria perguntar muito assim pra você, se você acha que isso influencia também nos meninos que assistem esses tipos de filme, com um homem, assim, super engessado, porque quando a gente vê o homem chorando, demonstrando mais emoção, assim, geralmente ele é gay, sabe? Então, assim, não é uma coisa, nossa, tem um cara lá, realmente, que ele tá demonstrando emoção porque ele é um homem normal. Então, você acha que isso influencia? Eu acho que isso influencia e influencia negativamente. Porque, assim, muitas das vezes, esses meninos, eles acabam crescendo vendo esse tipo de comportamento, acabam normalizando esse tipo de comportamento. E, mais do que isso, quando eles fogem a esse tipo de comportamento, eles tendem a se criticar. Um exemplo,
problema mental, como a gente já abordou também. Quando um homem tá passando por uma fase que a saúde mental dele não tá tão boa, muitas das vezes, quando ele vai buscar conversar sobre isso com a sua própria família, com seu pai, com seu avô, eles acabam tendo um tratamento... Pedro, por exemplo, se fosse no meu caso. Pedro, isso é frescura. Então, assim, por quê? Porque a figura do homem é aquele homem mais assim, como posso dizer, mais viril, um homem mais rígido, fortão. Então, assim, todo mundo passa por dificuldade. Eu acho que passa por a gente passar a aceitar que todo mundo tem a sua particularidade. E, assim, quanto à visão do homem hétero sendo esse homem mais, como eu posso dizer, mais poderoso, mais ausente de falhas e cheio de virtudes, você passa, quando você vê suas próprias falhas, você passa a pensar, quem eu sou? Então, assim, eu acredito que sim, que o cinema, aí eu tô entrando um pouquinho na sua área, mas que o cinema, que a televisão, que tudo o que a gente assiste, ele acaba verbalizando o pensamento coletivo. Sim. Então, assim, o pensamento coletivo, à época, era mais preconceituoso do que é hoje. Então, assim, dentro do seu mundo, que é o mundo do cinema, você vê que hoje as mulheres passam a ter mais filmes de ação. Mas elas como uma figura de alguém mais importante, como mais protagonistas e menos coadjuvantes. Sim. Antes elas tinham um papel quase de objeto, de coadjuvante, como sendo uma figura talvez mais sexualizada. Enquanto que o homem tinha uma posição dele ser o cara que resolveria todos os problemas. Então, assim, eu vejo que sim, que essa transmissão do pensamento, ele impacta, e eu acho que a gente tem que passar, sim, por um processo de reconstrução de que cada pessoa, eu acredito que, assim, a gente não precisa separar as pessoas por gênero, separar as pessoas por orientação sexual. Então, assim, eu acredito que as pessoas têm que ser tratadas independentemente de qualquer diferenciação de classe, gênero, sim, orientação sexual, dentro da sua subjetividade. Então, assim, o Pedro é um homem hétero, branco, mas que tem um monte de problemas. Então, assim, fulano, ele é homossexual, ele é negro e ele tem também um monte de problemas. Ele não tem esses problemas porque ele é negro, porque ele é homossexual. Sim. Então, assim, eu acredito que a gente tem que ver o problema, não ver quem está sofrendo o problema. Então, assim, em contrapartida, auxiliar essas pessoas que acabam sofrendo com esses preconceitos. Sim. Então, assim, o Brasil hoje, ele é o país que mais mata transexuais. Então, assim, a gente tem no nosso país um país muito perigoso para essa comunidade estar vivendo, estar inserida. E o que o nosso país faz para estar melhorando isso? Então, assim, ao mesmo tempo em que a gente nota um processo de melhora, ele tem que ser ainda muito difundido por anos, para a gente atingir talvez um nível mínimo, que é um nível de respeito. Sim. Eu acredito que seja isso. Concordo também. A gente estava analisando Janela Indiscreta do Hitchcock, não sei se você já assistiu. Mas a Grace Kelly chega assim e tá escuro. Mas aí quando ela chega, o rosto dela só tá iluminado e o resto tá escuro assim. E ela chega acendendo todas as coisas que tem no quarto, assim, né, do cara, que é o protagonista do filme, James Stewart. E aí foi muito engraçado analisar como que ela trouxe essa luz, assim, pro ambiente. Então é engraçado ver como eles faziam isso também nos filmes antigos pra falar que ela só tava ali pra ser um objeto, pra iluminar a cena. Então eu concordo com você. Eu acho que tem muitos problemas, assim, ainda na nossa sociedade, ainda mais aqui no Brasil. Mas lá fora também tem. Infelizmente, assim, ainda tem muita gente preconceituosa por aí, que não imagina, assim, que os homens possam ser humanos também, né? Então, com essa coisa. Eu queria muito te perguntar qual que é o seu maior sonho, assim, profissionalmente, e o seu maior sonho pessoalmente. De novo, uma pergunta um pouco difícil, mas, assim, com as metas que eu tenho hoje, porque é o que eu te falei, talvez eu respondendo essa mesma pergunta daqui a um ano, a resposta seja diferente. Mas com o que eu tenho hoje, a minha meta profissional a curto prazo é estar entrando num programa de mestrado. E, pessoalmente, eu acredito que a minha meta a curto prazo é buscar por uma
uma estabilidade um pouco maior, independentemente das condições as quais eu tive antes de começar minha profissão. Então, assim, quando eu comecei a advogar, eu contava ainda com a ajuda dos meus pais, dos meus avós, para o meu sustento. Sim. Aos poucos, eu venho saindo dessa situação. Hoje, eu quase não conto, mas eu ainda vivo com eles. Então, assim, para os próximos anos, talvez seja, por meio do meu trabalho, adquirir a capacidade para, na minha vida pessoal, eu passar a ter a minha vida separada da deles. Porque, assim, é um processo em que eu saí de Itápolis, fui para uma cidade fora, tive todo o sentimento de ser autônomo, morando sozinho. Essa experiência, né? E depois eu voltei e comecei a construir minha vida profissional em Itápolis. Então, assim, a próxima meta pessoal a curto prazo também é essa. Também é, por meio da meta profissional, estabelecer esse próximo passo na meta pessoal. Muito bom. E como que você se vê daqui 5 anos? É difícil, por causa que... Mas você é essa pessoa que tem essas metas. Porque assim... A longo prazo. Eu até converso com a minha namorada, nossa... Hoje eu tô fazendo uma especialização de Direito Internacional, eu tô fazendo uma atualização num curso de Direito e Inovação, que é basicamente estudar a implementação do conteúdo digital, e eu tô fazendo também Direito Desportivo. Isso tudo junto ao meu trabalho. Fora isso, eu também estudo inglês. Então, assim, essas 5 coisas juntas tomam praticamente todo o meu tempo pelos próximos 2 anos. Sim. Então, assim, nos próximos 2 anos eu pretendo cumprir com essas minhas obrigações que eu assumi e passar no programa de mestrado. Após isso, o início de dar aula em faculdade, talvez. Então, daqui 5 anos, eu vejo o Pedro já um pouco mais consolidado a nível pessoal. E no nível profissional, talvez já professor em alguma universidade. Muito bom. Queria muito te perguntar uma mulher que você admira e por quê? Uma mulher só é um pouco difícil de estar falando. Pode falar mais. Pode então. falar mais? Assim, eu acredito que eu vou estar falando em 4 mulheres. Primeiro, a pessoa que está comigo ali no dia a dia, a nível pessoal, que é a minha namorada. Então, assim, é o que eu falei, eu devo muito a... Eu tive um primeiro processo de amadurecimento, que foi quando eu entrei na faculdade. Tive um segundo processo de amadurecimento, que foi quando eu comecei a ver que eu também tinha muita coisa a melhorar e muitos defeitos. E eu tive a evolução nesse processo junto a ela. Então, assim, ela é uma pessoa muito importante pra mim, eu amo muito ela, um beijão pra ela. Então, assim, a primeira pessoa a ser lembrada, acho que seria ela. Aí, assim, é impossível eu continuar falando da minha vida pessoal sem falar das pessoas com as quais eu convivo, que é a minha mãe e minha avó. Então, assim, a Juliana e a Maria Aparecida, vulgo Nininha, também são muito importantes, assim, a nível pessoal. E a nível profissional, a nível de uma pessoa pública que eu me identifico, é a Dani Rodrigueiro. A Dani, ela é uma mulher, ela é ativista em prol dos direitos das mulheres. Então, assim, o pouquinho que eu falei hoje foi um pouquinho que eu consegui colher dela. E ela é uma pessoa da qual eu sou próximo, gosto muito. Foi uma professora minha de direito criminal, ela é advogada criminalista. Que legal. E, assim, talvez seja, assim, a nível pessoal, essas 3 pessoas, e a nível profissional de figura pública, a Ela. Dani. Muito bom. E um homem que você admira e por quê? Pode ser mais homem, se você... Pode ser 4 também? Pode. Então, assim, a nível pessoal, eu acredito que a figura do meu pai e do meu avô sejam pessoas a estar falando, por causa que o meu pai é a pessoa... Eu tenho algo que eu gosto muito, que é ter o meu pai uma diferença de idade muito pequena em relação a mim. Então, assim, meu pai foi pai com 20 anos. Hoje eu tenho 25, meu pai tem 45. Então, assim, eu acabo tendo uma possibilidade de crescer junto a ele. Então, assim, é muito engraçado. Ele, apesar de ter 45 anos, ele com 20 anos já era pai. Então, ele teve suprimida também um pouco do período da transição da adolescência para a fase adulta dele. Sim. Então, é muito legal que muitas das minhas felicidades hoje, meu pai gosta de estar as fazendo também. Então, assim... Companheiro. Companheiro, e dentro do contexto com o qual eu vivo, é como se o meu pai fosse um irmão mais velho a mim,
e o meu avô fosse como se fosse um pai. Então, assim, o meu avô já é aquela figura do homem mais velho, do homem com o qual eu cresci vendo ele mais como a figura do cara que volta pra casa e acaba te corrigindo comportamentos. Então, assim, porque às vezes meu avô corrigia o comportamento meu e do meu pai, por exemplo. Então, assim, no âmbito pessoal, esses dois. E aí, no âmbito de figura pública, dentro do pessoal / figura pública, porque continua no meu pessoal, é meu tio, que é o Gustavo. O Gustavo é advogado e uma das minhas inspirações para fazer direito e ser advogado é ele. Que legal. Ele é um advogado que mexe muito com direito contratual e internacional. Eu tenho a pós de contratual e estou fazendo a de internacional. Agora. Então, assim, uma das minhas inspirações é ele. É uma pessoa que eu admiro muito. E a outra pessoa, eu acredito que é uma figura pública, que é o Martin Luther King. Que é uma pessoa que, em período, como você falou, os preconceitos, eles não estão inseridos só na nossa sociedade. Eles estão inseridos numa sociedade como um todo. E eu acho que ele foi uma pessoa que, quando todo mundo estava no auge do preconceito, foi uma pessoa que bradou contra. Sim. Então, assim, é aquilo que eu falei pra você também no primeiro bloco. Não tenha medo de falar o que você pensa, apesar de que os outros achem que o que você pensa é incorreto. Naquele momento em que ele falava o que ele falava, muita gente pensava que negros estudarem em escolas junto com brancos era um absurdo, era uma coisa errada. E a gente vê que a minoria era quem estava certa. Numa sociedade alemã, no meio do século passado, ser nazista era o pensamento de massa. Sim. E você ser uma pessoa que bradava contra o nazismo era você ser uma pessoa que fugia à regra. Então, naquele momento, daquela sociedade nazista, você podia ser cancelado. Sim. Você podia até ser morto. Então, assim, é aquilo. Não tenha medo de falar o que você pensa que é correto, independentemente de que as pessoas pensem que o que você pensa é incorreto. Nossa, eu amei as suas pessoas, assim, suas admirações. Isso é muito legal de ver, assim, que você tem ambas as pessoas profissionalmente e pessoalmente na sua vida. E eu acho que isso é muito legal. Eu queria muito te perguntar se você tem um livro, filme ou série pra recomendar pra gente. Eu acho que é mais fácil começar por filme e série, porque, como eu disse, como a gente conversou muito da minha adolescência e desse período de transição, tem algumas que eu posso estar indicando, mas que vai fugir um pouco do perfil de advogado, é mais o Pedro como pessoa. Filme que marcou minha infância, que eu gostei muito, foi a série dos Piratas do Caribe. Então, assim, eu gostava muito do Johnny Depp, sempre gostei muito dele como ator. E ele na figura do Capitão Jack Sparrow seja algo que me conquistou, assim, Fico até um pouco triste, porque em meio ao processo turbulento que ele passou de divórcio com Amber, né? Foi cancelado o próximo filme da franquia. Então, assim, é legal que começou esse filme, acho que em 2005, 2006, quando eu tinha 8 anos, mais ou menos, e eu vinha crescendo junto com a franquia. Então, assim, o cancelamento foi algo que me frustrou um pouquinho. Eu imagino. Aí é filme? Livro ou série? Ou série. Tá. Série também fez muito parte da minha infância, assistir Supernatural, que era uma série que passava à época, que não tinha nem serviço de streaming, não tinha nada disso. Era DVD em locadora e olha lá quando não era fita cassete. Então, sério? A época de 2005, né? Sério? Essa série. Então, assim, no começo eu assistia quando passava no SBT, que passava tarde da noite, passava acho que era quase 1h da manhã. Gente. E depois parou de passar no SBT, eu lembro que eu aluguei fita cassete. Depois da fita cassete, eu lembro que eu comecei a alugar os DVDs na locadora que tinha aqui em Itápolis. Não acredito. Aí eu maratonei por DVD até acho que a 11ª temporada. E aí, acho que em 2015, não lembro ao certo quando foi o ano que começou a ter os serviços de streaming aqui, que eu continuei acompanhando pelo canal, né? Que acho que é o Warner que produz, não tenho certeza. E aí eu comecei a acompanhar as temporadas conforme iam se lançando. Olha só. Então, assim, assim, hoje, talvez, se eu pegasse pra assistir desde o começo, não fossem minhas séries e filmes favoritos. Mas
Foi algo no período da sua adolescência. Eu né? cresci com eles. Então, assim, eu acredito que essa é uma outra coisa, é um outro tabu que a gente tem que quebrar. A pessoa, quando ela vira adulta, ela não tem que assumir comportamentos só de adulto. Tem muitos comportamentos infantilizados que eles podem continuar, eles são saudáveis. Então, assim, pra mim, por exemplo, um filme que eu gostei muito é o Oppenheimer. Oppenheimer é um filme atual, só que é um filme mega complexo e, assim, você não relaxa Sim. assistindo o filme. Você tem que assistir o filme com um senso crítico muito ativado, assim. Enquanto que um filme como Piratas do Caribe, você pode assistir mais descansando. Então, assim, eu acredito que é fundamental a gente ter as nossas preferências atuais, mas não abandonar aquilo que nos fez bem. Eu acho muito legal falar isso, porque tem muita gente que tem vergonha, né, de até assistir essas coisas mais infantilizadas, igual você disse. Mas não, sei lá, eu acho que não é uma coisa pra ter vergonha também, mas eu acho que muita gente acaba escondendo, né, que assiste, que fala. O meu irmão tava assistindo Supernatural também, e eu assistia com a minha mãe. Só que a gente assistia em streaming, porque, né, quando lançou eu era um bebê ainda. Mas eu acho uma série muito legal também. Eu acho que é engraçado ver como os nossos gostos mudam. Igual meu irmão tava assistindo, eu falei, nossa, não lembrava que tinha todas essas coisas também. É estranho revisitar, assim, as coisas que a gente gostava. Mas eu acho engraçado, mas tem muita série também que é assim, eu gosto desse sentimento de nostalgia, sabe? Eu acho que dá um aconchego também pra gente. Eu acho, acaba refletindo um ambiente no qual a gente... É que assim, hoje eu vejo eu como uma pessoa mais pragmática. Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar. Sim. Acabei de fazer isso, eu durmo, porque eu já tô cansado. Naquela época, a única coisa que eu me preocupava era em ser feliz. E talvez isso seja uma autocrítica. Até onde a gente tem que seguir dentro das nossas aspirações profissionais e estar deixando de lado a felicidade. Sim. Então, assim, é muito bom pra estar retomando isso. E de livro... Eu lembro que a época, assim, do colegial, como eu disse, eu não era uma pessoa tão madura, então eu virei um nerd, eu passei a estudar todos os dias a partir de quando eu entrei na graduação. Na época de fundamental, o único livro que eu tinha lido, com o qual eu ainda me mantenho lendo, talvez, numa periodicidade um pouco maior, é Don Quixote. Porque dá pra fazer umas analogias muito legal. É um romance, assim, tipo, é um livro que você acaba vendo que ele tá ali inserido num sonho. E dentro desse sonho ele se imagina como sendo ele um guerreiro. Então, assim, é uma utopia legal pra você tá... Por mais que a história não seja tão... Seja talvez uma ficção de um sonho do personagem, é algo pra você se permitir sonhar também. Então, eu acho que, assim... não é algo da minha atualidade, mas é algo que eu gosto de trazer desde quando... São coisas do Pedro, adolescente, que eu gosto de manter comigo hoje. Você acredita que eu nunca li Don Quixote? Preciso ler. Eu vou parar de falar pra não dar Não, eu preciso muito ler esse livro. Eu gosto muito de livros clássicos, assim, só que esse realmente eu nunca li. Então tenho que colocar na minha lista. Eu adorei que você recomendou, porque ninguém aqui tinha recomendado, acho que um livro clássico, assim. Só O Sol é para Todos, mas... Tem um professor meu, que é o Pietro Alarcon, que é talvez uma outra figura que eu podia ter falado que eu admirei. Porque ele foi o primeiro cara que, assim, quando eu entrei na faculdade, ele era talvez o melhor professor que eu tive no meu primeiro ano de faculdade. E ele é colombiano, ele é imigrante, ele veio para o Brasil num processo de imigração da Colômbia. Teve toda a dificuldade ali no começo, hoje ele milita em prol dos direitos dos refugiados. Nossa, que legal. E foi ele quem despertou em mim um senso crítico. E assim, ele usa muito nos textos dele, quando eu vou estudar os textos dele, porque assim, uma coisa que eu faço é me manter estudando textos de pessoas que servem de inspiração para mim. Então assim, por exemplo, no direito tem um cara que chama Lênio Streck. O Lênio Streck é um cara que ele faz muito textos críticos ao sistema atual. Eu sempre gosto de estar lendo ele. Discordo de muita coisa, concordo com algumas. Mas você vê que o cara é muito inteligente, você vê que ele faz uns paralelos com literatura. Então, assim, a literatura ela tá muito presente no direito para você entender as relações sociais. Sim. Então, assim, por exemplo, o Pietro é alguém que, dentro dos textos dele, usa muito Don Quixote. Nossa, que legal. Tá vendo, livros eu amo o livro, assim, não sei se você sempre teve o hábito de ler. Então, eu aprofundei na graduação. Na graduação. É que você falou que você não lia, né? Eu lia pouco, somente livros, assim, talvez os livros obrigatórios, que era dos vestibulares,
Outro livro que eu lia, que eu gostava, era Pequeno Príncipe, mas assim, Don Quixote é um livro que me marcou mais. Assim, eu li também a Odisseia, eu lembro na época da... Nossa, você leu? Mas assim, o que eu mais gosto e que eu continuo carregando, assim, talvez hoje seja Don Quixote. Don Quixote, que legal. Eu queria muito recomendar o Retrato de Dorian Gray, não sei se você já leu, assim, mas é essa obsessão pela beleza que o Dorian Gray tem. Então, assim, ele vê uma pintura dele, ele quer ser e permanecer igual à pintura, mas isso acaba levando ele a extremos, assim. Então, é legal pra ver até onde a pessoa vai pra chegar até o status da beleza. Chegar a ser essa pessoa gloriosa, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente vê hoje também, com essa pressão masculina de ter um corpo sarado também. Porque eu acho que tanto a gente, nós como mulheres, a gente sente uma pressão, assim, com o nosso corpo e para se encaixar nesses estereótipos de hoje em dia, mas quanto os meninos também para manterem a sua jovialidade e serem sempre bonitos e esbeltos. Então, eu acho que é um livro super legal, assim, foi um escândalo, assim, ele foi até tirado uma parte do livro, então, assim, hoje a gente encontra a versão completa, mas é um livro super legal, eu recomendo muito. Recomendo muito que o filme também, eu assisti o filme primeiro, depois o livro, é bem legal pra ver a loucura, assim. É muito legal. Eu sou muito contra, assim, desde que não seja um discurso de ódio difundindo por estar matando uma minoria, assim, algo desse tipo, você censurar livro. Por exemplo, tem um livro da Agatha Christie que tinha... Me foge o título original, mas hoje o título é Não Sobrou Nenhum. Então, assim, você já tem um mega spoiler ali no título, porque ela teve que mudar o nome do título dela. Então, assim, eu acho que dentro da literatura, se... Você tem que conferir a liberdade de expressão ao autor. Você poderia estar censurando ou estar fazendo algo do tipo... Como eu disse, por exemplo, um livro nazista que está falando em extermínio dos judeus, por exemplo, eu acho que não seja um livro legal de ser difundido. Sim. Mas, assim, qualquer outro tipo de literatura, eu me posiciono contra a censura. Porque pra época, assim, dois homens se beijando e tendo uma relação, assim, foi bem escandaloso. Então, assim, por isso que foi cortada a parte, mas hoje a gente encontra a versão completa, ainda bem, né? Se puder indicar uma música, tem uma que foi o Pietro que indicou também no meu primeiro ano de faculdade, chama Sou Classe Média. É do Max Gonzaga. Ele é um autor não tão conhecido, talvez para esse podcast seja interessante estar casando com a proposta. E o Max Gonzaga, na música dele, ele fala muito assim, sou classe média, papagaio de todo telejornal. Então, assim, e você vai se aprofundando na música, você vê que a crítica social que está inserida dentro da música é algo muito forte. Então, assim, mais do que um meio de comunicação, as músicas e os livros, eles podem ser um meio de nos levar a refletir sobre quem nós somos. Então, acho que isso é muito importante. Nossa, que legal. Eu acho também. Eu adoro músicas, assim, e ainda mais livros, filmes e séries, né? Bom, é minha área. Mas filme eu queria muito recomendar, não sei se você já assistiu Psicopata Americano. É bem, assim, louco. E o mais louco ainda foi que eu assisti esse filme e aí eu fiquei muito paranoica pensando nele. Também tem essa questão do Patrick Bateman tentando ser o cara fodão e ser melhor que o outro e... Sério, o filme, assim, é incrível, eu adoro esse filme. Só que é engraçado porque ele é um cara que ele tá disposto a matar pessoas, a fazer tudo... Você vai ver, né? Eu não vou dar spoiler. Mas tá disposto a fazer o que for possível, assim, pra alcançar o sucesso e permanecer no sucesso. E eu vi várias análises de vários meninos, eu não sei se isso ficou no TikTok, eu não tenho TikTok, eu não sei, mas de vários meninos que olhavam pra ele como se fosse uma figura pra ser admirada. Tipo, nossa, ele é um cara bem sucedido, só que ele é louco, assim. Então, assim, realmente no filme você vai ver todas as coisas que ele tá fazendo, e você vai ver no final. É muito legal, eu não quero dar spoiler, mas é muito legal. É que, assim, a gente tende a... levar como, não como correto, mas idolatrar as figuras centrais de filmes, mesmo quando essas figuras centrais estão em completo desacordo com a moralidade. Um exemplo, La Casa de Papel. Você torce muito pro professor, que é a figura central do ladrão do Banco da Espanha. Sim. Naquele contexto, fazer o roubo. Então, assim, no filme do Coringa, você começa a entender, por exemplo, a realidade social dele, todos os traumas que ele sofreu, e passa a torcer por ele. Então, assim, no Peaky Blinders, por exemplo, que é uma outra série, você começa a torcer por uma máfia. Então, assim,
ao mesmo tempo que você tem que ter o seu senso crítico de pensar isso é certo, isso é correto, por mais que você seja levado a torcer pros personagens, tem que saber que aquele tipo de comportamento não é legal. Não é legal, É porque é engraçado, porque ele realmente fez coisas que não, sei lá, eu não sei como que... Obviamente ele é uma pessoa bem-sucedida, mas ele tem muita inveja do outro cara, que tem até memes sobre isso, que eu esqueci o nome, é Paul Allen? Acho que, não sei, acho que é Paul Allen. E aí que, nossa, o cartão dele tem essa brochura, é muito melhor do que o meu cartão. Então você vai vendo essa competição também masculina, até o que ele vai chegar pra ter o sucesso, assim. É um filme muito legal, eu recomendo. Eu queria muito recomendar também Modern Family. Já assistiu Modern Family? Não? É muito legal também, acompanha as famílias, assim. Não sei se você já viu o Corte com a Sofia Vergara, que ela é maravilhosa. É uma série boa pra treinar inglês também, eu acho. Então vai acompanhar 3 famílias ali. Então é uma série super legal, é engraçada, de comédia. E eu recomendei essa série no episódio em inglês, só que eu quero recomendar ela aqui também, que eu acho que super se encaixa, que é This Is Us. Já assistiram? Não? É muito legal. Tem assim, eu, sei lá, admiro muito o Jack, que é o pai da família, assim, né? Você vai acompanhar essa família, eles têm 2 filhos e adotaram um, que é o Randall. E eu acho que essa série mostra homens muito reais. Eu nunca vi, assim, homens retratados tão bem, de uma forma tão legal também. Assim, com a saúde mental. Como é ser adotado também. Essa questão de ser alcoólatra também do Jack. É uma série, assim, incrível. Que, assim, todo mundo queria ter um Jack na vida. Pode deixar que eu vou colocar na nossa lista. Por favor, assiste. É muito legal. Com certeza você chora, assim, tem episódios emocionantes. E ela, como eu falei no outro episódio, ela vai no passado, você acompanha o futuro, o presente, o que tá se passando. É uma série maravilhosa, eu acho que, assim, é uma série muito bem escrita. Então eu super, super recomendo aí essa série. Que bom que você não assistiu, porque aí já tem uma série pra assistir. Já tem algumas pra colocar na lista. E Pedro, eu queria muito te agradecer pelo ter participado. E como que esse é o último episódio da primeira temporada, eu queria muito agradecer a todas as pessoas. Então eu agradeço primeiramente ao pessoal do Itacast pelo espaço, paciência, profissionalismo e carinho que tiveram comigo ao longo dos meses. E sem eles eu nem imagino como eu estaria gravando tudo aqui. Agradeço aos convidados Ana Rufino, por ser a primeira a acreditar nesse sonho, a Maju Zitelli, por trazer tanta informação importante, Beatriz Braz, por contar sua experiência, Bia Brude, pela amizade, por vir aqui comigo em todos os episódios, a maioria ela me ajudou a gravar, então, assim, ela estava sempre acompanhando nos bastidores, então, amiga, muito obrigada. A Kali Passos, por sempre estar comigo e dividir uma paixão em comum, a Laís Nori, pela confiança e coragem, a Ana Flávia, pela sabedoria e carinho, a Maria Júlia pela dedicação, amizade e honestidade, a Mali por acreditar no podcast desde o começo, pelo extremo carinho e amizade, e ao Pedro por também acreditar no podcast desde o começo, por topar falar sobre carreira e masculinidade e pelo carinho que você e a Lu sempre tiveram por mim. Eu sou extremamente grata por todas as pessoas que assistiram, curtiram, comentaram e tiraram informações dos episódios. Meu objetivo nunca foi alcançar grandes números, e sim alcançar pessoas que estivessem dispostas a aprender comigo e com os meus convidados. Isso sempre foi o mais importante. Nunca me importei se fossem 5 pessoas assistindo ou 100 pessoas assistindo. Então, eu agradeço por tudo. Foi uma experiência incrível, assim, e vamos ver se tem uma segunda temporada por aí. Mas eu já agradeço desde já a todos os convidados e todo mundo que acreditou no meu sonho e que fez isso ser possível. Então, eu agradeço todo mundo. Então, muito obrigada, Pedro, também, por estar aqui, participar do último episódio. Foi incrível, assim, o seu sim, assim, desde o começo, assim, vocês super animados, você e a Lô, com o podcast. Então, só queria agradecer, muito obrigada mais uma vez por ter participado, por ter conversado. Desde já eu parabenizo, além de ser, assim, uma iniciativa muito legal, muito inovadora, principalmente aqui na nossa região, que a gente tem pouco ouve falar, né, de podcast. É muito legal ver uma pessoa com tanto potencial atingindo o seu potencial. Obrigada. Então, assim, é muito legal mesmo, assim, tipo, a gente vê que tem alguns tabus e muitas poucas pessoas têm a determinação que você tem de fazer um projeto e levar o projeto à frente. Então, muito parabéns por isso. Obrigada. Assim, é muito bacana mesmo ver que alguém está se propondo a fazer algo
quando poucas pessoas estariam com tamanha disposição e com tamanha qualidade de profissionalismo que você já tem. Obrigada. Então, parabéns, assim, posso falar por mim e pela Lô, a gente se sente muito feliz de estar colaborando, de ter participado e também de ter com você como amiga e como um exemplo também. Obrigada, eu agradeço demais mesmo. Obrigadão. Bom, gente, muito obrigada a todos que assistiram ou ouviram esse podcast e a gente se encontra, talvez, em uma próxima temporada. Tchau!